Oi gente, tudo bem? Eu sou a Camila e hoje a gente veio aqui para conversar sobre um livro de um autor argentino. Hoje a gente vai falar sobre O Livro de Areia, do Jorge Luis Borges. Mas antes de começar, aqueles recadinhos de sempre, se você ainda não for inscrito, já aproveita, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, assim você vai receber notificação toda vez que tiver vídeo novo. Comenta aqui no vídeo, compartilha, deixa seu like, assim você me ajuda muito com o crescimento do canal. E hoje a gente vai conversar sobre O Livro de Areia. Esse livro aqui foi escrito pelo Jorge Luis Borges e foi o meu primeiro contato com esse autor. Essa é uma coletânea de 13 contos e eu sempre ouvi falar muito sobre Borges, mas eu nunca tinha lido nada dele. Esse livro estava parado na minha estante há bastante tempo e como eu fui para a Argentina no início de fevereiro, né, eu já comentei aqui, acho que eu já comentei aqui no canal, que toda vez que eu vou viajar para algum lugar, eu tento ler sobre aquele lugar, eu tento ler livros que foram escritos naquele lugar, que se passam lá, ou de autores locais, para eu ter um pouco mais de proximidade. Eu gosto muito de fazer esse exercício, e aí como eu ia para a Argentina, fui lá na minha estante e achei que era a hora de pegar Borges para ler. Eu não sabia muito sobre ele, a única coisa que eu sabia é que ele estava dentro ali da literatura fantástica. Essa não é uma literatura que eu tenha muita familiaridade. Confesso que eu não sou a maior leitora de literatura fantástica e eu gostaria de ler mais. Eu li pouco, na verdade eu li só alguns livros do Garcia Marques, mas não é algo que eu tenha tanta facilidade. Jorge Luis Borges é um autor argentino que viveu entre os anos de 1899 até 1986. Ele nasceu em Buenos Aires, mas ele viveu boa parte da sua vida na Europa e isso vai refletir muito nas suas obras. Ele foi diretor da Biblioteca Nacional da Argentina e ele também foi professor de literatura. Os livros mais famosos dele é Ficções e o Aleph, né? E são livros de contos, especificamente. Se eu não me engano, todos os livros dele são contos. As suas obras, elas têm como principal característica a narrativa fantástica e elas têm muita referência mitológica, teológica, referências literárias, matemáticas, metafísicas. O Livro de Areia foi escrito no ano de 1975 e esse foi o último livro de contos publicado pelo autor. E eu vou passar com ele conto por conto para a gente ir conversando sobre eles. E aí a gente tem o primeiro conto. Ele se chama O Outro. Aqui a gente vai ter um Borges já nos seus 70 anos, na Europa, morando na Europa, professor universitário, e ele vai um dia sentar numa praça, e aí até que senta um rapaz do lado dele e começa a assoviar uma música, e ele vai perceber que ele conhece aquela música, e que se aquele rapaz está assoviando aquela música, aquele rapaz só pode ser ele mesmo. Então o Borges ele vai ter um encontro com ele mesmo, com ele de 20 anos. No início ainda rola aquela dúvida se aquilo é mesmo real, se é um sonho, mas eles vão conversando e no fim ele até chega à conclusão de que aquilo realmente aconteceu. Você tem ali um Borges com seus 20 anos, inexperiente, recém-chegado à Europa, e o outro com muitos livros publicados, já professor, com uma cegueira bem avançada, um rapaz sonhador, o outro já cansado. É um conto maravilhoso, eu acho que é uma ótima porta de entrada para o livro, que faz ter várias reflexões, né, na vida, porque às vezes a gente com nossos 20 anos ali tá pensando uma coisa, só que com 70 a gente já vai ter uma outra cabeça, já não vai dar tanta importância para algumas coisas. É interessante. O nosso segundo conto se chama Úrica. Eu acho que é assim que se pronuncia. Esse é o nome de uma moça. Então a gente vai ter ali um encontro de um rapaz e de uma moça. É um encontro romântico. Esse encontro vai durar um dia e uma noite. Eles vão se conhecer, vão ter ali um encontro romântico. E esse é um conto que vai ter muita influência da mitologia nórdica. Vão ter várias referências ali. Essa moça, ela é nortista e essa moça, ela se considera uma moça feminista, ela é diferente de tudo que o nosso narrador já conheceu e ele fica completamente encantado e apaixonado por essa moça que ele só vai ver uma vez na vida e depois ele nunca mais vai vê-la.
Esse é um conto bem curtinho, se eu não me engano ele tem duas folhas. O terceiro conto se chama O Congresso. E aqui a gente tem um narrador que já tá ali no fim da vida e que ele resolve contar sobre uma organização da qual ele fez parte quando ele era jovem. Ele resolve finalmente contar sobre essa organização porque todos que fizeram parte dela já faleceram. E como eles fizeram meio que um voto de silêncio, né, quando tudo isso acabou, ele se sente na obrigação de contar essa história porque assim que ele morrer, a história também morrerá com ele. E essa organização, inicialmente, ela pagava seus participantes. Depois de um tempo, ela parou de pagar, então as pessoas que ficavam ali eram realmente fiéis, eram porque acreditavam no propósito. E é um grupo que leva a palavra pela Argentina. Posteriormente, esse grupo ainda vai se espalhar pelo mundo, levando a palavra. Além disso, eles vão coletando livros ao redor do mundo, porque eles têm a intenção de fazer a maior biblioteca já vista. Eles vão coletando livros raros, edições especiais. E como em toda organização, a gente tem ali um líder, que ele é visto quase como uma figura divina. As pessoas admiram muito ele, só a presença dele já impacta. E aos poucos esse grupo ele vai se deteriorando, porque vão aparecendo esquemas de corrupção, as pessoas vão se perdendo no meio de tudo isso, elas vão se deturpando do principal objetivo do Congresso, até que o próprio líder resolve pôr um fim em tudo isso. Bom, vamos pro próximo conto, né? O próximo conto se chama They Are More Things. Esse é um conto de terror e ele tem até, aqui no começo do conto, ele tem a memória de Lovecraft. E aqui a gente tem a história de um rapaz que acabou de perder o tio. Ele não era muito próximo desse tio, mas ele tem muitas lembranças de quando ele passava vários momentos na casa do tio. Esse tio tinha uma biblioteca gigantesca. Esse tio o apresentou a muitos filósofos, inclusive o nosso narrador, ele chega a estudar filosofia, ele se forma em filosofia por conta dessas influências que ele teve na biblioteca desse tio. Pois bem, quando o tio morre, a casa do tio é leiloada e quem compra essa casa é um cara muito esquisito. Esse homem joga todos os móveis fora, joga os livros inclusive fora, sobe um muro, deixa o mato crescer. Enfim, e se fica recluso ali naquela casa. Isso acaba atraindo a atenção do nosso narrador, que fica muito intrigado para saber quem é esse homem, o que ele tá fazendo com a casa. Ele ainda tem aquelas lembranças, né, da época do tio. E esse homem nunca sai de casa. E esse homem se tranca e as luzes só ficam acesas de noite. E ele começa a fazer perguntas ali para as pessoas sobre esse rapaz, sobre esse homem que comprou a casa. E todas as pessoas vão falando para ele o quanto esse homem é tenebroso. Por exemplo, foi um prestador de serviço lá para fazer um serviço e ele fala, não, naquela casa eu não volto nunca mais. Pelo amor de Deus, aquele homem é horrível, aquele homem é tenebroso. Mas por quê? Não, aquele homem é tenebroso. Mas não chegam a explicar para ele exatamente o porquê. E ele vai ficando completamente fissurado naquilo. Teve um amigo do tio dele também que comenta que esse homem pediu para ele construir um altar dentro da casa. E ele se recusou porque era contra a religião que ele exercia, né? Ele era muito devoto da igreja protestante, então qualquer crença que fosse divergente da dele não aceitava, então ele não quis fazer esse serviço para esse rapaz. Mas ele também não explica que religião, que crença é essa que o homem tem. É sempre tudo muito vago. E ele começa a ficar completamente louco. Ele só pensa naquela casa, ele só pensa naquele homem, até um dia que começa um temporal. E ele tá ali passando por perto da casa, porque ele começa a ficar tão enlouquecido com essa história que vez ou outra ele fica rondando a casa ali pra ficar vigiando o homem. E um dia ele tá ali nessas rondanças ali por volta da casa e começa um temporal muito forte. Ele resolve empurrar o portão e olha, o portão tá aberto. Ele entra, tenta chegar lá na porta da casa, a porta tá aberta. E aí ele vai entrar na casa e é nesse momento que ele vai ver coisas completamente malucas e aí você precisa ler o livro para poder entender. Quinto conto, A Seita dos 30. Aqui a gente tem uma história de um manuscrito que foi encontrado, é um manuscrito inacabado sobre uma seita religiosa que existiu na antiguidade. O Borges ele era agnóstico, mas apesar disso ele era um grande estudioso dos textos bíblicos.
e na discussão de teologia também, e esse conto aqui vai ser um grande exemplo disso. No sexto conto, A Noite dos Dons. Aqui a gente tem... existe uma teoria, uma tese platônica de que tudo já existiu. Então não existe conhecimento, é tudo reconhecimento. Tudo já aconteceu um dia. E aí a gente tem aqui alguns homens que estão tendo ali uma discussão sobre o conhecimento. E um homem, ele vai contar uma história que aconteceu quando ele tinha 13 anos. Ele estava ali num vilarejo e ele acaba conhecendo uma índia que vai contar para ele que foi a única sobrevivente de um ataque terrível que aconteceu com a sua família. E naquele momento o nosso narrador parou para pensar: será que tudo aconteceu exatamente como aquela índia está contando? Ou essas são apenas palavras decoradas? Essa história que ele está contando agora, ele já contou tantas vezes. Será que aquilo realmente aconteceu? Ou aquilo só tá decorado? Sabe aquela coisa de você ficar na dúvida se você já viveu aquela história ou se você apenas escutou falar nela? Será que você lembra do acontecimento em si? Ou você lembra apenas da história? No sétimo conto a gente tem O Espelho e a Máscara. Esse é um conto que vai se passar depois da Batalha de Clontarf, em 1014, na Irlanda. Um rei vai pedir para um poeta para que ele escreva um conto que demonstre ali a sua vitória, né? A sua batalha e a sua vitória na guerra. Porque ele quer ter seu nome cunhado na história. Ele dá para o poeta 1 ano para ele realizar essa tarefa. Passa 1 ano, chega o poeta com toda a sua segurança, declama ali seu poema e declama suas rimas, e o rei gosta bastante, mas ele ainda não acha que tá perfeito. Não teve uma comoção suficiente, sabe? E o rei concede, então, ele pede pro poeta fazer novamente este poema, como uma forma de demonstrar pro poeta que ele tinha gostado, sim, já do que o poeta tinha escrito. Ele dá pro poeta um espelho de prata. E aí ele pede pro poeta mais 1 ano para ele poder escrever esse novo poema. Passa-se um novo ano, o poeta chega com um poema bem mais curto, bem mais conciso, assim. O poeta já está bem mais inseguro para apresentar o seu poema, diferente da primeira vez que ele apresentou. E aí ele declama seu canto, o rei gosta bastante, ele já acha o poema superior ao primeiro, mas ele ainda não acha que está perfeito. Então ele pede para o poeta, mais uma vez, para o poeta reescrever este poema, dá para o poeta mais 1 ano para realizar essa tarefa, e como símbolo de que ele tinha gostado do trabalho do poeta, ele lhe dá mais um presente. Ele lhe dá uma máscara de ouro. E aí no 3º ano, nosso poeta volta com um poema impronunciável. É um poema de apenas 1 linha. Só que ele é tão perfeito que o poeta tem vergonha, ele não consegue pronunciar aquilo. E aí o rei fala para ele: não, mas eu quero ouvir. E aí ele pronuncia. Só que aquilo é tão divino que chega a ser um pecado. E aí quando ele pronuncia aquilo, o rei também começa a se sentir mal por ter escutado aquilo. Acontece que o poeta ele fica tão maluco com aquilo que ele sai dali, ele acaba de deixar o rei, ele comete um suicídio porque ele não se perdoa por ter cometido aquele pecado. E nesse conto a gente tem algumas coisas interessantes a respeito do número 3. São 3 anos, são 3 poemas até atingir a perfeição. O 3 ele simboliza o perfeito, o equilíbrio. No 8º conto, o 8º conto se chama Under. Aqui a gente vai ter a descrição de uma terra distante onde vivem os Urnos. Os Urnos são um povo que professam uma fé genuína em Jesus. Aí a gente tem a descrição de um homem que vai fazer uma peregrinação para encontrar essa terra. Lá ele vai conhecer o rei dos Urnos, que é o Gunlach. Ele não é um rei que olhava com bons olhos os forasteiros, então normalmente os forasteiros eram crucificados. Para não ser crucificado e fugir desse destino, ele resolve escrever um poema para o rei, como forma de homenagem.
Ele vai acabar se encontrando com o rei então, e quando ele se vê diante do rei, ele tá ali diante de um homem velho e doente. Ele canta seu poema pro rei e o rei lhe dá como presente, em troca, um anel de prata. E esse anel ele vai descobrir mais tarde que foi uma espécie de talismã para ele se livrar da morte naquele momento. E ele vai embora daquele lugar, ele vai viver a sua vida, ele vai ter batalhas, ele vai ter encontros amorosos, ele vai até o final da sua vida. E quando ele já tá velho, já tá ali nos últimos dias, ele resolve voltar para a Terra dos Urnos e é lá ele vai ter um reencontro com si mesmo. Nono conto: A Utopia de um Homem que Está Cansado. Este é um conto de um homem que vai viajar para o futuro e ele vai se encontrar com um outro rapaz, né, um homem do futuro, que vai lhe contar algumas coisas. O Borges fala que esse é um dos contos mais honestos e melancólicos que tem nessa coletânea. Nosso protagonista, então, o Eudoro Acevedo, vai se encontrar com este homem do futuro. E na tentativa de uma comunicação ali, logo ele vai perceber que a língua que eles falam no futuro é o latim. Todas as outras línguas foram extintas. E eles retornaram para o latim. Nas escolas do futuro, são ensinadas a arte do esquecimento e a dúvida. Eles não se importam mais em saber sobre a história, então tudo bem esquecer o passado. Eles têm a vida eterna, então eles são donos da própria vida, eles decidem quando eles querem acabar com a própria vida, né? Não existem mortes ali. Existem suicídios. Quando a pessoa cansa de viver, ela simplesmente acaba com a própria vida. O homem ele só tem um filho porque não convém fomentar ali o gênero humano. Não existe governo, não existe imprensa, não existem livros. Enfim, é um conto bem interessante. É um dos contos que eu gostei bastante, assim. Traz várias reflexões. No 10º conto se chama O Suborno. A gente tem a história de um personagem chamado Ezra Winthrop, acho que é assim. E ele era um professor de inglês antigo na Universidade do Texas. Ele fica responsável ali por escolher um acadêmico da sua universidade para poder ir numa espécie de conferência em Wisconsin. E aí ele tinha 2 candidatos para essa vaga, que era o Albert Locke, que já tinha alguns estudos de línguas publicados, ele era bem renomado, e um amigo dele, Eric Einarsson. Bom, é um jovem pesquisador que trabalha ali com as línguas nórdicas. Os dois eram bons pesquisadores, bons estudiosos, mas o Ezra ele estava pendendo a escolher mais para o Locke. Então o nosso jovem pesquisador, o Eric, ele vai lá e publica um artigo que vai criticar os métodos do professor Ezra. E aí, por conta disso, para não ser visto como vingativo, o professor vai lá e resolve escolher o Eric para ir nessa conferência. Só que depois a gente vai descobrir que justamente essa era a intenção do Eric. Ele estava querendo muito essa vaga da conferência, e aí ele sabia que se ele criticasse o professor Ezra, ele não ia querer ser visto como uma pessoa vingativa, ia punindo ele, então ele iria escolhê-lo para a vaga. Então essa é a história de 2 homens que, levados pela vaidade, eles acabam cometendo ali alguns atos inconsequentes para conseguirem aquilo que eles querem. No próximo conto, acho que é o 11º, Avelino Arredondo. Esse é um conto que vai se passar no Uruguai. Ele vai se passar em Montevidéu nos anos de 1897. Aqui a gente vai ter a história do Arredondo, que é um homem uruguaio. Ele tem ali na faixa de seus 20 anos e ele é um estudante de direito. E ele é um homem tímido, assim. E apesar dele ter uma namorada, dele ter alguns amigos, sempre tá ali com uma roda de amigos, ele é uma pessoa muito quieta, muito introspectiva. As pessoas não sabem muito sobre ele. Até que um dia ele vai entrar em reclusão, à espera do dia 25 de agosto, que vai ser o dia da sua libertação. E aqui a gente tem uma passagem bem singela sobre a história do Uruguai. No ano de 1897, estava acontecendo ali no Uruguai uma revolução comandada pelo Partido Nacional Uruguaio,
que era contra o presidente Juan Iriarte Borda. Esse foi um conflito que durou ali entre os meses de março a setembro de 97. Bom, 12º conto, O Disco. Aqui a gente tem a história de um lenhador que ele vive isolado ali num bosque. Ele vivia com seu irmão, mas o seu irmão faleceu e agora ele vive sozinho. Ele tem um propósito de vida, desde que seu irmão já estava com ele, que era destruir todas as árvores do bosque, desmatar todo o bosque. Até que um dia ele recebe a visita de um homem que diz ser rei da estirpe de Odin. Esse homem, ele tem um disco, o disco de Odin. Esse é um disco que só tem um lado. E esse disco vai despertar nesse lenhador uma cobiça incontrolável. E a gente tem mais um exemplo da mitologia nórdica aqui dentro dos contos do Borges. Bom, gente, e o último conto? O último conto é o conto que dá nome à coletânea, O Livro de Areia. Esse é um conto que vai contar a história, então, de um rapaz que vive ali em Buenos Aires, num apartamento, e um dia ele recebe a visita de um homem, um vendedor de livros sagrados, né? Um vendedor de bíblias. Esse homem vai contar para ele que ele vem de Orcadas, que é um arquipélago lá na Escócia. Ele vai contar ali para aquele homem, né? Porque daí o protagonista fala para ele assim: ah, mas eu já tenho muitas bíblias. Ele vai falar para ele assim: então, mas eu não vendo só bíblias. Eu vendo livros sagrados, inclusive tem um que eu adquiri na Índia, e ele vai contar para ele que este é o Livro de Areia, que é um livro que não tem começo, não tem meio, não tem fim, é um livro infinito. O homem vai ficar um tanto intrigado ali, ele até pega, abre o livro, né? E aí ele vê alguns símbolos, aí o homem fala para ele assim: guarda bem o que você tá lendo, porque você nunca mais vai abrir na mesma página. Ele fica tão intrigado que ele resolve trocar com este rapaz esse livro de areia por uma bíblia gótica que ele tinha, mais algumas moedas. Só que o homem vai chegar a ficar completamente paranoico com esse livro. Ele quer ficar o tempo inteiro vendo o que tem no livro, e toda vez ele abre uma página diferente, porque ele nunca abre na mesma página. Ao mesmo tempo que ele tem um orgulho muito grande de ter aquele livro para ele, ele tem um medo que as pessoas roubem o livro dele, então ele passa a não sair de casa, ele só quer ficar com aquele livro, protegendo aquele livro. Ele não conseguia dormir direito mais porque ele queria pegar o livro. Ele começa a ficar completamente paranoico mesmo. Ele estava tão desesperado que ele chega à conclusão de que ele precisa dar um fim naquele livro, né? Só que como é que ele vai dar um fim naquele livro? Né? O que ele vai fazer? Se ele botar fogo naquele livro, né, as páginas são infinitas, ele vai causar uma combustão no mundo. E aí ele vai chegar numa conclusão super inteligente para poder se desfazer daquele livro. E vale a pena você ler para saber o que vai acontecer. E, gente, foi isso. Esses foram os 13 contos que compõem essa coletânea. Eu não vou falar para vocês que Borges é uma leitura fácil. Eu mesma tive que ler vários desses contos mais de uma vez para entender e ir atrás das referências que o Borges coloca. Porque muitas vezes ele tá lá falando sobre coisas sobre a mitologia que eu nunca nem ouvi falar. Então eu preciso saber do que ele tá falando, eu preciso ir pesquisar mais, mas ao mesmo tempo, depois que você consegue adentrar dentro dessas histórias, te causa cada reflexão interessante que vale muito a pena conhecer. Esse vídeo deve ter ficado enorme, eu tentei passar de uma forma rápida, né, de uma forma relativamente rápida, né, mas por todos os contos do livro. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever e deixar o seu like, e me conta aqui embaixo se você chegou até o final desse vídeo. Me conta aqui embaixo se você já leu Borges e o que você me recomenda dele para eu ler depois. Um beijo grande e até o próximo vídeo.